Gestão de estoques em tempo de crise, tá? Agora, nesse momento, tem muita gente aí que tá com seus estoques, não sabe se queima, não sabe se devolve, não sabe se cancela pedido. Então essa é a hora da gente levar um papo a respeito disso, tá? Sobre cada fase desse processo que vocês estão vivendo agora e que vão viver depois. Então é fundamental que vocês tenham ciência a respeito disso. Esse áudio que vocês estão ouvindo aí através do YouTube, tá? Ele acompanha um e-book que foi disponibilizado. Então, através do e-book, você pode acessar o link e daqui dar acesso ao vídeo no YouTube e a explicação dessa referida aula. Gostaria de salientar que isso aqui não é um curso de gestão de estoques, então é interessante que você tenha o mínimo necessário aí, né, de conhecimento a respeito de gerenciamento de estoque. Porque eu não vou me detalhar muito aqui. O foco aqui é gestão de estoque em tempo de crise. Então, eu não vou poder me aprofundar num treinamento que eu daria em 40 horas. Eu estou até tentando realizar um planejamento para montar um curso de gestão de estoque, porque eu percebo que as pessoas necessitam disso, tá? Disso hoje em dia. Mas aí vamos lá, vamos começar então. Para começar, vamos entender dos tempos. A gente está falando em crise, tá? A gente diariamente a gente escuta sobre crise. Ligou a televisão, tá lá, crise econômica, crise do coronavírus, tá? Eu estou gravando essa aula aqui no dia 17 de abril de 2020. A gente não chegou no pico da crise do coronavírus, mas já está aumentando o número de casos aí. E a gente está passando exatamente por essa fase aí, tá? Lembrando que, gente, crise não está só relacionada a vírus. Crise está relacionada a qualquer coisa, tá? Crise econômica, crise política, qualquer tipo de crise que venha impactar no seu negócio. E qualquer tipo de crise, ela é subdividida em 4 partes: contingência, continuidade, crise e pós-crise. Primeiro eu quero que você entenda isso. O que é a contingência? Momento de contingência é o momento que você identifica, é o momento que você começa a ter indícios que pode surgir uma crise. Então esse é o momento de contingência, tá? E é um momento extremamente relevante para que você haja de uma forma proativa no intuito de evitar um dano maior. Na sequência a gente tem continuidade, que é o que a gente está vivendo hoje, nesse momento, com relação ao Covid. É a estratégia que eu vou usar para continuar o meu negócio. Eu não estou falando de crise ainda, é um momento entre a contingência e a crise, onde, de certa forma, eu vou reduzir os meus recursos e vou tocando o barco até conseguir passar por essa fase. Então, é um momento de continuidade, que é o que a gente está vivendo hoje. Muitas empresas pararam, muitas empresas estão funcionando de forma parcial, então elas tiveram que se readaptar aí nesse momento para continuar. O que seria a crise? Gente, essa crise é onde você tem praticamente zero receita, o seu caixa zerou, você vai precisar recorrer a bancos para buscar caixa, a empresa vai precisar recorrer a banco para buscar caixa, né, fontes de crédito, de financiamento. Então esse é o momento da crise. Não há receita para custear a operação, tá? Por quê? Quando você entrou na crise com um saldo legal lá atrás, um saldo financeiro, um caixa legal, vai demorar até que você entre nesse período. Por quê? A tendência é que você continue sua operação gerando prejuízo. Esse prejuízo um dia vai se tornar crise. Porque em canto nenhum do mundo, entrar menos do que o que sai vai levar a lucro. Isso não existe. Então vai chegar um momento de crise. Agora, você pode postergar essa crise. Então o momento de crise é isso. É o momento onde você não tem receita, não tem caixa e a coisa complicou. E o que seria o pós-crise?
Depois desse ponto aí, né, na curva, ou seja, tem uma frase que fala assim: depois da noite escura vem o amanhecer, né? Então a pós-crise seria o amanhecer, é o tempo de recuperação. É o momento que você vai despontar novamente no mercado, devagarinho, porque é um renascimento, tá? Eu gosto de deixar bem claro isso. Depois da crise vem o renascimento. Então, devagarinho você vai readaptando aqueles recursos e você vai se jogar no mercado novamente. Então, recapitulando: momentos: contingência, continuidade, crise e pós-crise. Então, antes de entrar no estoque propriamente dito, alguns termos e definições que eu preciso que vocês entendam, vamos falar sobre um pouquinho do funcionamento da empresa nesse período. Então tem 3 situações, vejam bem. A empresa pode ter que paralisar totalmente as suas operações, ela pode ter que parar de forma parcial, ou a empresa poderá ter um acréscimo de demanda no período. Tem essa possibilidade também. E essa possibilidade eu não vou abordar pelo seguinte, gente. Acréscimo de demanda já é algo de rotina para todo mundo. Então a empresa que vem crescendo, ela vem recebendo aí mensalmente um pouquinho de acréscimo dessa demanda e vem ampliando seus recursos para dar suporte a essa demanda. Tudo bem que algumas empresas hoje, numa situação de crise, por exemplo, essas empresas que a gente está falando agora do Covid, essas empresas de máscara, essas empresas de respiradores, que devem estar recebendo um boom de demanda e não estão conseguindo atender, tá? Isso é um ponto aí, digamos assim, fora da curva. É difícil de prever. Quando eu falo difícil, não falo que é impossível. Então, o que elas precisavam ter feito era se antecipar, pensando nos momentos da crise, na identificação desse boom de demanda lá na contingência e, no caso de evitar reduções, aumentar e ampliar os estoques e recursos através de busca de investimento. Mas eu acredito que isso dá margem para uma outra aula, tá? Como eu sei que a grande maioria daqui que está ouvindo esse áudio, eu assistindo esse vídeo, vendo esses slides, não estão nessa situação, então vamos focar nessas empresas que tiveram de forma parcial suas operações ou total, tá? Tiveram de forma parcial ou total o cancelamento das operações. Então, olha, para cada situação será necessária uma tratativa diferente. Cada caso deve ser tratado de modo especial. Não existe uma solução pronta. Talvez existam empresas que vão passar por mais de uma das fases e terá que se adaptar a depender do contexto. Então, por exemplo, vai ter empresa que não vai passar pela crise, vai passar só pela continuidade do negócio. Tá? Vai ter empresa que vai terminar na crise, que ela não vai voltar a funcionar depois da crise. Então, cada um está numa situação específica. O contexto para cada um é completamente diferente. Por exemplo, eu não posso comparar bens não essenciais a bens bem essenciais nesse momento agora. O que é essencial num contexto pode não ser essencial em outro. Então percebam, existe uma diferenciação. Então eu vou passar aqui para vocês algumas informações, mas é fundamental que vocês delineiem a sua estratégia e não somente trabalhem na solução pronta e preparada, tá? Que eu vou mostrar aqui. Isso aqui vai servir como referência para vocês, para que vocês toquem, né, o barco de vocês e que vocês definam se essas ações são melhores aplicáveis a vocês. Então, para alinhar alguns termos e definições que eu vou utilizar aqui, né, no nosso mini curso, digamos assim, ou palestra, eu trouxe alguns termos aqui para a gente estudar e como é que eles podem ser tratados numa situação como essa, tá? Então, primeiro, análise ABC. Na parte comercial, na parte de marketing, a gente tem que o conceito A é aquele produto que tem um giro maior, mas que tem uma margem menor. O B está um intermediário entre o A e o C, onde o C tem uma margem maior e um giro menor. Só que no caso do estoque é o contrário. Então a gente tem alto giro, médio giro e baixo giro. Então basicamente essa é a definição, tá? Saída de estoque, digamos assim. Frequência de reposição
é o tempo em que eu vou precisar repor esse estoque. Ou seja, no caso, se eu preciso fazer uma reposição dependendo da demanda, a cada semana, a cada 15 dias, qual é essa frequência? Qual é esse lead time de entrega entre o meu pedido e a chegada? Essa frequência que eu vou precisar ficar fazendo pedido, de quanto tempo? Então, numa situação de crise, tá? Não estou falando na contingência, mas na continuidade ou na crise em si, você vai ter, talvez, alterar essa frequência. Priorizar um dos itens da curva ABC, tá? Dependendo do tipo de crise, você vai ter uma demanda maior no A, no B ou no C. Aí depende do contexto em que você está inserido. Perecibilidade do material, do produto, é importantíssimo considerar isso nessa hora. A parte de produtos que têm validade. Então, se você tem uma perspectiva aí de uma redução de demanda, tem que reavaliar essa perecibilidade do produto para reduzir esse estoque, se necessário for. Lote econômico de compra, que a gente vocês aprendem a calcular isso também no curso de gestão de estoques, que seria, no caso, aquele lote de compra ideal, onde você, a quantidade, valor econômico referido àquele lote. Então, esse lote econômico de compra dá para reduzir? Como é que isso funciona? Tá? No momento de crise, esse lote econômico de compra, dependendo da situação, eu posso aumentar ele em determinado produto, onde eu tenho um lead time maior de entrega, onde eu perceba talvez que vai haver um desabastecimento, porque isso é possível nesse momento. Tá? Outro termo, inventário, ou seja, contagem de produto. Em momento de crise, você imagina que você vai ter pessoas em situações precárias, talvez pessoas ganhando menos do que ganhava. Você vai ter possibilidade de assalto. Eu estou atendendo uma empresa de consultoria agora, nesse momento, que foi assaltada semana passada. Então, é conveniente que você faça um inventário periódico, que é aquela contagem do produto. Se você tiver recurso para isso, reduza o intervalo do inventário, acompanhe mais de perto esses estoques. Quando eu estou falando de estoque, eu estou falando de matéria-prima e produto acabado, tá? Tem gente que o produto acabado vai ser a própria matéria-prima, né? Que é no caso de compra e distribuição. Endereçamento de estoque. A gente cria um endereçamento para o estoque, onde define prateleira, a rua, localização do produto. Então, essa é a hora de avaliar o produto que está mais demandado, menos demandado, e fazer uma alteração nesse endereçamento. Talvez seja necessário isso. Trazer um produto que ficava lá atrás para um pouco mais na frente. Certo? Custo de capital. Fundamental. É melhor eu ter um dinheiro investido ou é melhor eu ter um produto em estoque? Se eu tivesse investido, quais são os juros que eu teria? Então, a parte de contingência lá atrás, quando você detecta o início da crise, é fundamental você criar uma estratégia para isso. É mais interessante eu manter meu dinheiro aplicado, investido, ou estar no meu estoque? É o custo de capital que vai dizer. Custo de obtenção. Quando eu vou comprar esse estoque, se eu fizer 1, 2, 3 compras, se eu aumentar a frequência de compra, vai aumentar os meus custos? Com logística, por exemplo? Então é algo relevante que eu vou ter que pensar. Porque a gente pode reduzir o lote mínimo de compra, econômico de compra, mas ao mesmo tempo causar um problema para nós mesmos que está relacionado a um volume excessivo de pedidos, que vai requerer um investimento ou um pagamento, digamos assim, de transporte, de logística, frete. Custo de armazenagem, digamos que você pague está já pagando aí um lugar para fazer o armazenamento do seu produto. Esse custo ele é relevante hoje, teria como reduzir esse espaço, teria como não precisar desse espaço que você armazena hoje. O seu estoque médio, você vai precisar para os próximos 3, 4 meses do estoque que você tem hoje. Quando eu falo estoque médio, eu estou falando em volume financeiro de estoque, valor de estoque médio, tá vendo? O de cima, o de estoque médio, você pode considerar uma outra unidade, recapitulando, por exemplo, quilos,
não sei, litros, depende do teu produto. Já o valor de estoque, eu estou falando em valor financeiro. O estoque máximo, talvez seja conveniente alterar o máximo que você pode ter de estoque. Hoje era, sei lá, 5 toneladas, mas agora vamos baixar para 3 toneladas. Tá? Isso muito ligado, gente, muito linkado com a demanda. O estoque mínimo que você vai ter que ter. Às vezes a gente reduz tanto e termina fazendo com que falte produto. Às vezes uma crise faz com que você demande um produto, o produto começa a ser demandado, começa a ter um giro maior daquele produto. E você vai ter que ampliar, aumentar esse estoque mínimo. Estoque de segurança, aquela margenzinha que você dá, né, perigando ali entre o que você tem e ficar sem. Quando você altera o estoque máximo, altera o estoque mínimo, certamente você vai ter que alterar o estoque de segurança. Ponto de reposição do produto. Definindo um novo lead time de entrega, é fundamental um novo ponto de reposição. Lembrando, ponto de reposição é aquele momento onde você vai lá e dizer assim, olha, está na hora de a gente fazer pedido. Tem um kanbanzinho aqui, chegou naquela quantidade que está na hora de ligar para o fornecedor. Então isso também pode ser alterado. Lote de reposição. De repente você... Claro, né? O lote econômico é a compra total, mas digamos que você receba por batelada ou por pedaços esse estoque. Esse lote de reposição pode ser menor para que você tenha um prazo de validade maior dos produtos. O PEPS é fundamental. Primeiro que entra, primeiro que sai nos estoques agora. Tá? Verificar se realmente está sendo seguido o PEPS para que você não tenha produto estocado fora da validade. Giro de estoque, ou seja, como é que você tem os relatórios que saem do seu sistema a respeito do que mais entra, o que mais está entrando, o que mais está saindo, para que você tenha visibilidade da situação atual. Claro que prospectando, ou seja, tendo uma projeção do que está vindo. Essa projeção, Denise, como é que eu faço para ser real? 100% real. Não tem como ser 100% real. Você vai fazer em cima de uma projeção. Muitas vezes, gente, vou ser sincero, numa situação como essa, você vai ter que fazer com base no achismo, naquilo que você está vendo na televisão, naquilo que você está lendo nas revistas e periódicos do setor. O ciclo do estoque, que vai da entrada até a saída do produto, talvez seja necessário rever tudo isso para garantir que tudo esteja alinhado com a fase que você vai passar agora. Então, você precisa, numa perspectiva temporal, de fases, repetindo, contingência, continuidade, crise pós-crise, responder algumas perguntas fundamentais. Primeiro, por que estocar? Por que eu vou querer estocar nesse período? Eu acredito no desabastecimento? Primeira pergunta do produto. Eu decido não estocar porque eu preciso de capital? Então, essa é a pergunta. Por que estocar ou não estocar? A segunda, onde estocar? Eu tenho como fazer esse estoque sem custo, sem ônus? Conseguir armazenar no meu próprio espaço físico? Eu tenho como estocar eles sem que seja necessário algum outro tipo de recurso? Por exemplo, uma câmera fria que precisaria ficar ligada aí o tempo todo para manter o produto armazenado? O que estocar? Do meu mix de produto, o que é que vai valer a pena eu deixar lá guardado? O que é que vai ter giro nesse período? Quando estocar e por quanto tempo você vai estocar? Então, o volume máximo, a média de estoque máxima aí, né? Quanto é que vai ser? E vai estocar por 1 mês, 2 meses, 3 meses? Está alinhado com a validade do produto, o tempo? Se o produto não tiver validade, ótimo, né? Próxima pergunta, como controlar esses estoques? Ou seja, se não tem, mas tem um sistema, eu sei que no período de crise é complicado você implantar qualquer coisa, inclusive gestão de estoque. Mas, gente, tem muito sisteminha barato aí, tá?
barato, eu vou além, gratuito, você encontra sistemas de gestão de estoque. Tudo bem que os gratuitos têm uma limitação quanto ao número de produtos, mas de repente pode ser cabível a você. Então, como é que você vai controlar esses estoques? É uma pergunta a ser feita, tá? Lembrando que controle é controle. Eu falo em sistema aqui, mas tem Excel. Você pode fazer isso também. Aí é demais, né? Mas vamos lá. Ficha Cardex, eu não sei quem é que lembra aqui da ficha Cardex, né? Que ficava na portinha do estoque. Então a pessoa ia lá, puxava a fichinha, colocava o que entrou e o que saiu, tá? Então essa é uma possibilidade. E que vantagem me traz essa gestão? Essa gestão de estoque, qual o benefício traz para você? Então, se pergunte, são perguntas que precisam ser feitas para você ter um posicionamento mais assertivo no que tange a esse gerenciamento agora, nesse momento. E detalhe, quando se fala em linha do tempo, pode ser que essas respostas elas mudem nessas 4 fases que eu falei para vocês. Pode ser que onde estocar e o que estocar seja diferente na contingência do que vai ser no momento de continuidade, do que você vai ser na crise e no pós-crise. Então, fique antenado a isso. É necessário responder a essas perguntas considerando a linha do tempo que eu já falei antes. E agora vamos falar um pouquinho do contexto de cada etapa, para daí a gente poder referenciar quais são as ações que podem ser feitas, né, tá, em cada fase. Então, ó, contingência, vamos pensar no contexto. Pouca coisa acontece, você tem indícios da crise, mas não tem certeza. Você começa a se preparar por questões de segurança. Então você, sei lá, como eu falei antes em alguns outros cursos, você bate o olho ali, tá aparecendo um vírus. Ou então, olha, esse indicador aqui do PIB pode indicar isso. E você já começa a se preparar, tá? De alguma forma, para o que pode vir a acontecer. Na continuidade, o negócio foi paralisado de forma parcial ou total e o caixa da empresa passa a ser limitado. Ou seja, se for parcial, a empresa está tentando sobreviver daquilo que ainda está entrando. Se for total, a empresa vai ter que viver do saldo de caixa que sobrou, tá? Lá da contingência ou diante da contingência. Então, essa é a diferença. A continuidade é o negócio, digamos assim, o carro andando, né? Tentando andar, mesmo com um pneu furado ou algum tipo de problema que não o paralise totalmente, mas ele continue. E se ele parar, tá? Mas de alguma forma você consegue levar o produto, a mercadoria aí para frente, usando isso como metáfora, tá, gente? Então, ó, no que tange a crise, o que é a crise? Não existe mais caixa, a empresa começa a recorrer a instituições financeiras em busca de limite de crédito para cobrir os custos fixos que ainda permanecem. Então, assim, nesse momento, você não tem mais dinheiro da empresa, a empresa não está mais fazendo, ou você já consumiu todas as reservas, a quantidade faturada não foi suficiente para suprir as despesas e você chegou no zerou. Então agora você começa a financiar o seu, buscar fontes de crédito em bancos, sei lá, Banco do Nordeste, Caixa Econômica, para custear pelo menos o custo fixo da operação, certo? Então esse é um momento de crise. E o que seria o pós-crise? Aí tá aí, os antigos clientes começam a aumentar ou solicitar alguns pedidos com características diferentes do que era comprado antes, porque não creia que o que era vai continuar sendo. Geralmente isso não acontece. Numa crise como essa do Covid, como outras na humanidade, a coisa muda completamente. Então, pode ser que um produto, inclusive, que você fornecia antes, ele seja descontinuado após a crise. Eu vi um áudio, uma palestra de um rapaz, que ele dizia lá que você acredita que um empresário que consegue trabalhar com um custo mais baixo nesse momento, ele vai querer retomar aquele custo depois? Não vai, ele vai querer continuar trabalhando. Então, por exemplo, ele diz na palestra, o home office, que era tão pouco antes
Agora, gente, vai ampliar de uma forma que vocês não fazem ideia. Talvez não completamente, mas parte da carga horária que é um funcionário ele precisa dar na empresa, ele vai fazer isso em home office. E, poxa, a redução, tudo é um aprendizado. A gente está vivendo um aprendizado, isso vai perdurar. Então, será que o seu produto ele ainda vai ter mercado após a crise? Essa é a primeira pergunta. Então, alguns pedidos com características diferentes do que era comprado antes. Então, pode ser que os volumes aumentem ou reduzam. Tá? Pode ser que as entregas que ficava a critério do cliente, agora o cliente não está querendo mais, quer que você entregue. Então, tudo muda e tudo tem que ser mapeado novamente. Na sequência, no pós-crise, geralmente existe um desabastecimento do mercado com relação ao produto que você vende e aos insumos que compra. Então, eu estou agora atendendo uma empresa de mármore, por exemplo, que ela busca material ela busca pedras no Espírito Santo. E ela está com dificuldade de buscar lá. Por quê? Por conta do Covid, né? Muitas empresas pararam, não é um serviço essencial, e termina que está acontecendo. E ele está com dificuldade de abastecimento. Então, boa parte das empresas vão ter essa dificuldade em reabastecer. Vai haver um desabastecimento, não vou chamar de generalizado, porque os bens essenciais eles continuam sendo fornecidos. Mas, assim, boa parte dos produtos chineses, não tenha dúvida disso. Vai levar um tempo até que tudo se readapte. Aí, na sequência, matérias-primas e produtos acabados estão mais caros, inflação recorrente. Gente, quem tem estoque, depois disso tudo, que entrar no pós-crise, percebendo que o mercado vai estar desabastecido, não vai querer praticar um valor diferente. Ele vai ampliar o preço, sim. Então vai ter um aumento da inflação. Não esperem que vai ser o contrário, porque não vai. Às vezes a gente tem uma teoria de que, aquela coisa da demanda e da oferta. Quanto maior a demanda, quanto maior a demanda, mais baixo o preço. Não é assim que funciona, né? Então, mas só que isso quando eu tenho produto. Quando eu não tenho produto, não é bem assim. O preço vai lá para cima. Então, vamos ter um acréscimo na inflação? Sim, e tem que estar preparado para isso. E para finalizar, vamos para a parte mais importante dessa palestra, mini curso, treinamento. Vocês podem chamar do que vocês quiserem, o importante é que vocês absorvam o conteúdo. Situação da matéria-prima e produto acabado. Aí em cada fase, tá? Então vamos à parte de contingência, que todo mundo aí comeu mosca, digamos assim. O que é que deveria ter sido feito na contingência, quando se percebeu os primeiros indícios aí da crise? Primeiro, no que tange a estoque, tá, gente? No que tange a estoque. Desenvolver novos fornecedores, menor custo. Então era o momento de... Se eu tenho 3, agora eu quero 6, eu quero 8, 10 fornecedores, eu quero avaliar possibilidades, eu quero um custo menor desses meus fornecedores. Então era o momento de ampliar esse trabalho do compras, digamos assim, garantindo isso. Outra coisa, identificar produtos essenciais. Numa situação como essa, do Covid, por exemplo, é claro quais são esses produtos essenciais, tá? É mais do que nítido, isso é percebido pelos outros países em si, o que aconteceu antes da gente. Então, identificar no teu mix de produto quais são aqueles que serão considerados como essenciais. Terceiro, aumentar a aquisição e estoque desses itens, considerando projeção de demanda. Então você projeta aí que você vai ter um consumo maior devido àquela crise e automaticamente você estoca esse produto. Não sei se vocês lembram da época de... Eu acho que eu sou um pouquinho mais velho, tá? Do que quem está ouvindo esse vídeo ou não. Mas esse áudio, né? Na época de Arraes, desculpa, gente, pelo amor de Deus, Sarney tinha uns gatilhos da inflação, que os comerciantes compravam, estocavam o produto, compravam por um preço,
Aí Sarney ia lá e acionava o gatilho, no outro dia você acordava, a inflação tinha subido 150%, eles iam lá e aumentavam os preços. E tinha muito comerciante que vivia disso, e muitos fecharam, inclusive, por conta disso. Porque na hora que congelou a inflação, eles estavam com os estoques abarrotados. Então, assim, isso é uma coisa importante, aumentar a aquisição e estoque desses itens considerados, né, na projeção de demanda como essenciais e necessários. No que tange a continuidade do negócio, que é o momento que a gente está vivendo hoje, tá? É o seu pão aí diário, que você acorda, meu Deus, o que eu vou fazer? Então, primeiro, projetar uma perspectiva de demanda. Fundamental. Se essa continuidade vai durar aí uns 2, 3 meses, tá? Quando eu falo continuidade, é até quando você tiver caixa, digamos assim, tá? Porque eu falei que crise, não é isso, gente? Lembra? É quando você já não tem mais caixa. Tá todo zerado lá. Então, projeta uma perspectiva de demanda nesse período, 2, 3 meses. Projetando essa perspectiva, claro, gente, outra coisa, antes de continuar, sejam pessimistas. Evite otimismo nesse momento, não é a hora. Quanto mais pessimista você for, melhor. Tá? E você não está sendo uma pessoa, como é que se chama? Negativa. Não, você está sendo uma pessoa precavida. Então, ó, segundo, reduzir ao máximo o número de pedidos, alinhar com a perspectiva de compra ou demanda. Então, caramba, se você tinha um estoque com 5 toneladas e a perspectiva de demanda é menor do que essa, não tem por que você ter esse estoque. Então reduza o máximo possível esse estoque. Quando eu faço reduzir, gente, eu estou falando em parar de comprar, tá? Quem mexe com estoque sabe disso. Então você congela teu estoque e fica só atendendo. Quando você começa a congelar teu estoque e ficar só atendendo, a tendência é que seu estoque caia, que o seu estoque reduza, tá? Outra coisa, deixar que o estoque projetado na contingência supra a demanda, como eu acabei de falar. Então, você não já se preparou na contingência teoricamente? Então, agora, reduz o pedido para que não haja saída do caixa e o caixa da empresa se mantenha vivo. E daí você vai, no caso, atendendo os clientes com aquilo que você tem, sem que seja necessário retirar mais nada, porque não é o momento de continuidade. O momento de continuidade é um momento de economia absoluta. 4. Reduzir recursos. Quando eu falo reduzir recursos, é reduzir recursos do estoque, reduzindo espaço físico, caso você pague pelo espaço físico, reduzindo o número de colaboradores do estoque. Sei lá, se tinha 5, você passa... o governo agora está com essa questão de suspender, sei lá, suspende 3, fica com 2. E assim você vai fazendo, você vai se readequando para reduzir os custos o máximo possível, para ficar o mínimo de recursos necessários. Isso é fundamental na continuidade. No que tange a crise, nesse momento, recapitulando, o caixa da empresa está zerado. É o momento de renegociar débito com os fornecedores. Você não tem recurso, você está recorrendo a recurso, está buscando fonte de crédito para custear seu custo fixo. Então, nesse momento você vai renegociar com o fornecedor. Vamos dividir isso mais 3, 4 vezes, vamos colocar isso um pouco mais para frente, tá? Negociar a devolução de estoques é uma possibilidade. Você está lá abarrotado, você não vai precisar daquilo tudo pelas suas projeções. Então você entrega a parte do estoque. Se você ficou de pagar 3, 4 meses, você entrega e abate, né, um pouco da dívida. É uma opção. Suspender pedido de compra. Você tem lá 4, 5 pedidos de compra. Você suspende esses pedidos de compra. Postergar pagamento inicial do essencial. Então, por exemplo, você está vendo que tem uma demanda de um produto específico dentro do seu mix. Aí o que é que você faz? Você pega e compra esse produto, já que é o que está tendo saída, e você posterga o primeiro pagamento, vê junto com o fornecedor. Num momento como esse, todo mundo está entendendo a situação. E quem pode fazer alguma coisa, está fazendo, está ajudando.
Quinto, entrega temporária de espaço de armazenamento, ou seja, acaba com tudo de armazenamento. Lembrando que, no momento crítico, se você ainda tem algum tipo de demanda, aí avalie o mínimo necessário, certo? Suprima mais ainda aquilo que você já suprimiu na continuidade. Sexto, suspensão dos recursos. Volto a dizer, reprima mais ainda. Você já reprimiu na continuidade. Aqui, se puder suspender totalmente os recursos, energia elétrica do galpão, mandar todos os funcionários para casa, essa é a hora de ser feito. Nesse momento de crise é que se avalia se a empresa vai fechar ou se ela vai continuar. Então, por exemplo, quando você pega uma empresa que nesse momento de continuidade, que a grande maioria está no Brasil hoje, ela fechou, é porque ela nem passou pela continuidade, ela foi direto para a crise e optou pelo fechamento. Ela não tinha caixa, não tinha como fazer, ela foi suspensa. Então, volto a dizer, cada organização tem o seu contexto. Pode ser que o seu seja mais simples, pode ser que tenha uma outra que seja mais complicado. Vocês vão precisar montar essa solução para o estoque, uma solução personalizada. Usar isso aqui só como fonte de informação. Continuando. Pós-crise, ou seja, passou da contingência, passou da continuidade, passou da crise. Agora é uma retomada, é um renascimento. Então, primeiro, projetar demanda pessimista para os próximos meses. Ou seja, também, vou voltar com tudo. Não vai, não é assim. Não é assim, todos estão sofrendo. Vai ser devagarinho, vai ser aos pouquinhos. Você vai crescer como você cresceu. Contatar fornecedores buscando reabastecimento para estoque, essa é a hora. Vai ligando para eles, vai reduzindo o estoque mínimo de compra, lote mínimo de compra, vai tentando desconto maior, vai tentando forma de pagamento mais prolongadas, vai fazendo de tudo nesse momento. E a compra tem que ser equivalente à projeção que você está imaginando. E essa projeção ela tem que ser revista a cada semana, a cada quinzena, a cada mês. É você que vai decidir com relação a isso, tá? Considerar abastecimento mensal alinhado com a demanda, que foi o que eu acabei de falar. Mas também não se apegue só a esse mensal, como eu falei antes, não, tá? Pode ser semanal, diário, seja lá o que for. Avaliar a real necessidade do seu mix pós-crise, ou seja, você tinha lá 200 itens e de repente você reparou que nesse momento tem 3, 4 itens ali que não vai vender. Não faz sentido comprar aquilo agora. É algo que só vai começar a ser consumido daqui a 1, 2 meses, quando a população realmente voltar ao consumo parecido com o que era antes. Então você não compra isso para ocupar seu estoque e nem seu capital. Quinto, aumentar os recursos de estoque de forma gradual. Você não pode chegar num pós-crise, pegar o estoque que você vinha lá na contingência e comprar todinho, porque não é assim. Vá aumentando de pouquinho, devagarinho esse seu estoque. Eu tinha 30, aí eu vi que vai demandar um pouco mais, agora eu comprei 60. Como você começou? Sexto, ajustar preço de produto à nova realidade. É fundamental que você faça isso. Que você faça um estudo de mercado para entender como é que está esse mercado aí, pós-crise, tá? E que você ajuste seu preço a o que está sendo trabalhado, tá? Por quê? Como eu falei antes, acredito que vai haver uma inflação. Você com o produto, o mercado desabastecido, é uma oportunidade de você se recapitalizar. Vamos chamar, eu não sei nem se essa palavra existe, mas vou chamar de recapitalizar, tá? Gente, eu não estou falando coisas absurdas, é bom deixar claro aqui, para que depois você não seja acionado junto ao PROCON, tá? Mas eu estou falando em os pequenos aumentos que você sabe que você já pode praticar hoje, a depender do mercado. Todo mundo sabe o que é que pode e o que é que não pode aumentar, sem que infrinja qualquer
infringe ou que tem qualquer problema junto a um órgão de consumo, um regulador. Ok? Bom, então basicamente são essas as situações, tá? Pessoal, eu vou deixar aqui para vocês, eu não posso me detalhar muito porque esse vídeo não pode ser muito longo também. Eu vou deixar para vocês aqui na continuidade o nosso portfólio aqui nos próximos slides. Desculpa, no slide não, no e-book. Aí vocês podem ter acesso ao nosso portfólio, dar uma olhada para os nossos serviços. Todos os nossos serviços hoje, todos eles estão sendo... Existe a possibilidade de ser feito de forma remota. Estamos atendendo consultoria de forma remota, estamos atendendo treinamento e até auditoria. A próprio órgão regulador, tá? Com permissão, no caso a ABNT, né? Permite que as certificadoras façam parte das auditorias internas e externas de forma remota, via sistema. Tá? Nesse momento que a gente está vivendo essa situação de crise agora. Então, a gente tá aqui o nosso portfólio na sequência, você pode dar uma olhada e se precisar de alguma coisa, de alguma ajuda, a gente pode fornecer para vocês aí. Detalhe, as consultorias destinadas a plano de continuidade do negócio, crise, nós da Objetivo Consultoria estamos fazendo de forma gratuita. Basta que você nos acesse aí, tá? Manda um e-mail pra gente, entra no site, manda um e-mail pra gente solicitando a consultoria. A gente coloca na nossa grade de horários, no nosso agendamento, e via o Eribai, eu te passo um link, você acessa o link e a gente conversa aí, tá? Durante 1 hora mais ou menos de consultoria, pra gente orientar você aí. Então, assim, nesse momento eu acho que não é a hora da gente estar cobrando esse tipo de consultoria, então a gente está ofertando essa consultoria de forma gratuita para os nossos clientes. Só basta avaliar o agendamento, que nós temos uma agenda semanal e ela está começando a ser muito bem preenchida, digamos assim, tá? Mas espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima.